Olá pessoal, aqui é Antônio Neto, eu sou o Top Groomer da PetSmack e hoje vamos falar um pouco sobre o benefício dos usos das máscaras de hidratação e vamos entender cada etapa do tratamento da pelagem e as suas necessidades. Para que a gente possa entender isso bem e melhor, nós temos que entender como é formado o fio piloso. O fio piloso se forma na camada mediana da pele, na derme, né? É composto basicamente por 80% de proteína, que é a queratina, e 15% de água, sendo o restante minerais, carboidratos e lipídios, constituídos por uma cutícula. O que é essa cutícula? É a camada mais externa do fio. Basicamente, ela é composta por queratina, a proteína é elástica e flexível. Quando a gente puxa esse fio, a gente sente essa elasticidade, ou não sente, ela arrebentando, a gente tem necessidade de repor essa queratina. O córtex representa 90% da massa pilosa, responsável pelas características de resistência, elasticidade, e ele dá cor aos pelos. E a medula é a parte central do fio, constituída por células queratinizadas, opacas e mortas, sem uma função definida. Então, vamos para frente, vamos entender a função de cada máscara, depois que a gente já entendeu a estrutura do fio piloso. Então vamos lá, pessoal. Para que serve uma hidratação? A hidratação faz a reposição hídrica, ela devolve água e nutrientes para o fio. Ela dá brilho, ela dá movimento, ela dá um equilíbrio e proporciona a reposição hídrica de acordo com as necessidades de cada fio. Para os pelos saudáveis, levemente opacos, sem brilho ou expostos ao sol por muito tempo, por danos do dia a dia, ela vai devolver água também e vai repor essa necessidade hídrica realmente para essa pelagem. O excesso de hidratação não causa nada especificamente. Se você fizer a mesma hidratação toda a semana, o máximo que pode acontecer é a falta de outros elementos ou outros nutrientes no tratamento, que é a nutrição e a reconstrução. Então vamos entender quais a gente vai utilizar no nosso dia a dia aí, para vocês terem uma noção de o que essas máscaras de hidratação vão fazer por você aí dentro do seu banho-tosa. Então, na fase da hidratação, a primeira e mais básica, são usados produtos que vão repor a umidade aos fios. A água é responsável por reter todos os componentes que serão depositados nas fases posteriores, por isso é a primeira que deve ser realizada. A maioria dos pelos perde hidratação fácil. O processo causado pelo vento, pelo sol, o uso de equipamentos quentes como secador, soprador, chapinha, podem fazer com que o pelo perca essa parte hídrica. Então os fios precisam ser hidratados, precisa que devolva para eles realmente essa necessidade hídrica. E com isso a gente vai utilizar na primeira fase aí, ou o condicionador para a gente fazer o fechamento das escamas do pelo, ou a máscara Intensive Mask, que é a base de buriti e abacaxi, onde a gente vai devolver tanto a parte hídrica, como a gente vai combater os radicais livres, ou a gente pode fazer uso do Hydrate System, que ele tem em sua composição o tamarilis e o depantenol, que vão fazer uma hidratação da pele e do pelo. Então, essa seria a primeira fase inicial da hidratação. Vamos ver na sequência o que a gente vai utilizar para a nutrição e também para a reconstrução. Então agora nós vamos entender para que serve a nutrição. Ela serve para dar emoliência, maciez, reduzir o volume, proporcionar maleabilidade, tirar o efeito de frizz, dar um efeito de sedosidade, brilho. E é nessa fase que você pode adicionar o trabalho de umectação. Um pouquinho para frente nós vamos entrar em mais detalhes de como é feita essa umectação e para que realmente ela serve. Na nutrição, a gente trabalha os pelos que estão ressecados, volumosos, com pontas quebradiças e sem maciez. O excesso pode causar um aspecto oleoso, pesando e deixando o pelo sem vida em todo o comprimento do fio. Dá uma sensação de opaco, né, devido ao excesso. Então a nutrição ela vai fazer a reposição lipídica dos óleos no fio, mas tem que ser intercalado, não deve ser utilizado semanalmente. Vamos ver quais são os produtos da linha PetSmack que a gente pode utilizar na nutrição.
Então, na fase da nutrição, a gente vai utilizar o Livon ou a máscara NutriControl. Qual é a função da nutrição? É criar uma barreira lipídica que mantenha a hidratação por mais tempo. Um fio desnutrido parece saudável, mas após algumas horas que foi feita a hidratação, ele retorna ao aspecto ressecado. Então, a pelagem bem nutrida, ela apresenta peso, ela não embaraça facilmente, ela não tem frizz ou fio poroso, áspero, com aparência opaca e sem cor. Com isso, o cão não vai embolar tão facilmente de uma semana para outra. Então, uma das principais funções da nutrição é criar essa barreira lipídica e evitar realmente que o cão embole de uma semana para outra. Então, agora vamos entender para que serve a umectação. A umectação é para repor os lipídios aos fios. O fio piloso passa por uma massagem com óleo ou máscara nutritiva à base de óleos vegetais ou manteigas, que no caso aqui a gente usa o Blend Repair da linha Sensstrat junto com o Livon. É indicado para tratar das pontas ressecadas e quebradas. O tratamento também consiste em aplicar o óleo em todo o comprimento dos pelos, para nutrir os fios e impedir o ressecamento e o aparecimento de frizz e pontas duplas. Como é que é feito isso? Faz uma mistura do Blend Repair com o Livon e vai aplicar fazendo uma massagem da raiz até a ponta em toda a pelagem antes de fazer o banho. Então essa umectação a gente faz ela sempre antes. E aí após a gente fazer toda essa massagem, a gente leva o cão para o procedimento normal do banho. Quais são as duas grandes vantagens da umectação? Ela traz uma pelagem volumosa e evita a formação de nós e preserva a integridade total do fio. O fio cresce por total, ele não fica quebradiço. Então esses são os benefícios maiores da umectação, que você pode utilizar o Blend Repair junto com o Livon ou a máscara NutriControl. Então agora nós vamos entender para que serve a reconstrução. Ela vai repor elementos do fio piloso, promover força e ação anti-frizz para fios que estão quebradiços. São utilizados para pelos danificados, emborrachados e muito quebradiços. O excesso causa o efeito rebote. O pelo fica rígido e opaco, ocasionando uma quebra constante no momento da escovação. E isso é muito importante a gente saber para que a gente possa fazer o uso dela a cada 15 dias ou intercalar entre as outras máscaras. Então a máscara de reconstrução ela vai fazer basicamente a reposição proteica, vai devolver as proteínas para o fio. Então, na fase da reconstrução, nós utilizaremos a máscara reconstrutora profunda da PetSmack. Ela repõe a proteína, que é a queratina perdida pelos fios. E o que é a queratina? A queratina é a proteína encontrada naturalmente nos fios, que representa de 80% a 90% da sua constituição. Todos os dias há uma perda natural de queratina nos fios. Somando a isso, temos as agressões causadas pelo vento, pelo sol, pela poluição, pelo atrito das escovas, entre outros, além de perda na hora da secagem. O mais interessante de tudo isso é que a hidratação com queratina não é a única, mas é a melhor no sentido de recuperar a cutícula e impedir a saída de água do pelo. Então, para que você tenha um exemplo prático, para que você possa aplicar aí no dia a dia do seu banho-tosa, eu vou te dar alguns exemplos. Se o cão tiver pele oleosa e o pelo muito danificado, tiver fraco e quebradiço, na primeira semana que ele for para tomar banho, você pode fazer uma hidratação com o Hydrat System, que vai hidratar a pele e o pelo. Na segunda semana, você pode fazer uma nutrição com a máscara NutriControl, que vai fazer o trabalho ali de devolução dos óleos, da parte lipídica. Na terceira semana, você pode utilizar a linha Keratin Care, devolvendo a queratina para essa pelagem. Na quarta semana, você pode fazer um banho de manutenção, sendo um banho complementar com Livon. Então, por exemplo, um outro tipo de pelagem, se for uma pele sem oleosidade e os pelos com um pouco de brilho e força, na primeira semana você pode fazer uma hidratação com umectação com Blend Repair. Na segunda semana, você pode fazer uma nutrição com Intensive Mask.
Na terceira semana você pode fazer a reconstrução com Keratin Care. Na quarta semana você pode fazer uma manutenção com Livon. Vou te dar mais um exemplo. Para o cão que está com a pele normal e pelo com mais brilho e força e está bem hidratado. Então, na primeira semana você pode utilizar uma hidratação que é o Hydrate System, que vai hidratar pele e pelo. Na segunda semana você pode fazer uma reconstrução com o Keratin Care. Na terceira semana você pode fazer uma nutrição com a máscara NutriControl. E na terceira semana você pode fazer uma manutenção com a máscara Intensive Mask. Dessa forma você vai intercalando e a pelagem e a pele sempre estarão saudáveis e bonitos. Qualquer dúvida que você tiver a respeito desse material, você pode entrar em contato conosco através do 0800 941 0060 ou através das nossas redes sociais, que estaremos dispostos a tirar qualquer dúvida que você tenha sobre as nossas máscaras e a linha PetSmec.